Aconteceu virou manchete. Por favor, inscreva-se. O Brasil em transição e o nascimento de um clássico. Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil vivia um período de intensas transformações sociais, culturais e econômicas. Em meio ao regime militar, a consolidação da televisão como principal veículo de comunicação e a crescente urbanização, surgia também um novo padrão de consumo popular. Foi nesse cenário que inúmeros produtos icônicos marcaram presença nas prateleiras das mercearias e armazéns de bairro, doces, balas, chocolates e pirulitos que encantaram gerações. Entre eles, um se destacou de forma singular, o lendário pirulito Zorro, da marca Campineira. A Campineira, empresa de origem paulista, era uma fabricante de doces tradicional que já havia conquistado espaço no mercado com suas balas de cocô e caramelos. Mas foi com a aposta em uma linha diferenciada de pirulitos que ela cravaria seu nome na memória afetiva de milhares de brasileiros. A inspiração, Zorro, o herói mascarado. A escolha do nome Zorro não foi por acaso. O personagem Zorro, o justiceiro mascarado de capa preta e espada afiada, havia conquistado o coração do público desde os anos 1950, com o sucesso das produções hollywoodianas, especialmente os filmes da Disney estrelados por Guy Williams. A série em preto e branco fez história na televisão brasileira, sendo reprisada inúmeras vezes nas décadas seguintes, principalmente na TV Tupi, na Record, mais tarde, na TV Cultura. A imagem de Zorro representava justiça, ousadia, coragem e mistério. A Campineira soube capitalizar esse ícone cultural e criou um produto que unia doçura com aventura. O pirulito Zorro passou, então, a fazer parte da infância de milhões de crianças que sonhavam em ser heróis, mesmo que por meio de um simples doce. A embalagem que virou lenda. Um dos maiores destaques do pirulito Zorro era, sem dúvida, a sua embalagem inconfundível. Com um design retangular, cores contrastantes, geralmente divididas entre preto e branco, e a figura imponente do Zorro desenhada ao lado de sua espada, a embalagem era quase um convite para a imaginação infantil. O nome Zorro era estampado em letras vermelhas e marcantes, atravessado por uma espada estilizada. Acima, o logotipo da Campineira, e logo abaixo, a descrição saborosa: cocô leite, pirulito Tofefe. O sabor era um diferencial. Ao contrário dos pirulitos convencionais, geralmente de frutas, o Zorro tinha um gosto amanteigado e adocicado, com notas de leite condensado e cocô, uma combinação que remetia ao tradicional doce caseiro de bala de cocô. A textura também chamava atenção, mais dura e consistente. Ele durava muito mais tempo na boca do que os concorrentes, sendo necessário esforço para mastigar, o que o tornava ainda mais desejado entre as crianças da época. A presença nas mercearias e a cultura de bairro. Durante os anos 70 e 80, a venda de doces no Brasil era marcada por um modelo bastante específico: os baleiros de vidro em mercearias de bairro, armazéns e quitandas. Neles, ficavam os doces mais cobiçados, como balas, chicletes, jujubas, claro, pirulitos. O Zorro, com seu formato quadrado e embalagem vibrante, destacava-se visualmente, geralmente colocado na frente dos outros, como um chamariz para as crianças. Não era raro que o pirulito fosse vendido a centavos, literalmente, e que os pais dessem o trocado do pão para que os filhos pudessem comprar doces depois da escola. As crianças formavam filas na frente das vendas, muitas vezes dividindo o Zorro com os amigos ou até trocando por figurinhas ou bolinhas de gude. A experiência ia além do sabor. Era parte de um rito de infância. A lenda se espalha. Mesmo sem publicidade massiva na televisão, o pirulito Zorro tornou-se um fenômeno boca a boca. Seu sucesso era alimentado pelas próprias crianças, que criavam brincadeiras inspiradas no personagem, imitavam seus movimentos com gravetos no lugar de espadas e desenhavam o famoso na areia ou nas paredes. A marca Campineira soube capitalizar isso de forma inteligente. Manteve a embalagem quase inalterada ao longo dos anos, preservando o apelo nostálgico, e apostou na distribuição ampla, chegando aos rincões mais distantes do Brasil. O Zorro estava presente tanto nos centros urbanos como nas cidades do interior, do sul ao nordeste, tornando-se um símbolo nacional da infância daquela geração. O início do fim. Nos anos 1990, o mercado de doces passou por grandes transformações.
Com a abertura econômica promovida pelo governo Collor, uma enxurrada de produtos importados começou a inundar as prateleiras brasileiras, trazendo novas marcas, novos sabores e designs mais modernos. Além disso, a chegada dos grandes supermercados e o declínio das mercearias de bairro tiraram o espaço de destaque de produtos tradicionais como o Zorro. As crianças passaram a ser impactadas por campanhas publicitárias de grandes corporações, com doces que vinham com brinquedos, surpresas ou licenciamentos mais recentes de desenhos animados populares. A Campineira, empresa de porte médio, não conseguiu acompanhar o ritmo dessas mudanças. A produção foi sendo gradativamente reduzida, e o pirulito Zorro foi desaparecendo das prateleiras, sem alarde, sem despedidas. Deixou de ser fabricado por volta do fim dos anos 90 ou início dos 2000, sendo hoje considerado oficialmente extinto. A memória afetiva e a nostalgia. Mesmo depois de seu desaparecimento, o pirulito Zorro continuou a habitar o imaginário coletivo. Com a popularização da internet, fóruns de discussão, redes sociais e sites de nostalgia começaram a resgatar memórias da infância dos anos 70 e 80. Entre os temas recorrentes, o Zorro da Campineira é sempre lembrado com carinho. Muitos adultos buscam a imagem da embalagem, tentam recriar o sabor em receitas caseiras, ou publicam desabafos nostálgicos sobre a ausência do doce. Alguns chegam a colecionar embalagens antigas ou preservá-las como relíquias de um tempo que não volta mais. Em feiras de antiguidades e eventos retro, o pirulito Zorro surge como símbolo daquilo que marcou uma geração: simplicidade, imaginação e doçura. Tentativas de ressurreição. Nos últimos anos, com a explosão do mercado retro e o resgate de produtos clássicos, surgiram movimentações de consumidores pedindo o retorno do pirulito Zorro. Algumas iniciativas de docerias artesanais chegaram a tentar reproduzir o sabor e o formato do produto, mas nenhuma conseguiu igualar com perfeição o original da Campineira, cuja fórmula e modo de preparo permanecem envoltos em mistério. A marca Campineira, por sua vez, passou por mudanças ao longo dos anos, sendo adquirida, descontinuada ou transformada em outras linhas. Não houve até hoje nenhum relançamento oficial do produto, tornando o Zorro um daqueles doces que só existem na memória. O legado. O pirulito Zorro pode ter desaparecido fisicamente, mas seu legado permanece. Ele é parte de uma época em que o consumo infantil era baseado mais na experiência do que no marketing. Um tempo em que doces não precisavam de comerciais animados ou efeitos visuais para conquistar o coração das crianças. Ele representava também uma ponte entre gerações, o herói das telinhas encarnado em um doce. Um elo entre cultura popular, publicidade discreta e o afeto do cotidiano. Foi um dos muitos produtos que ajudaram a moldar a identidade cultural e afetiva de uma geração de brasileiros. Para muitos, ele será sempre mais do que um pirulito. Será um símbolo de uma infância sem pressa, sem algoritmos, sem telas. Um tempo em que uma simples embalagem com um herói mascarado era suficiente para acender a imaginação e adoçar o dia.